rapaziada, uma última noite aí pra vocês, tá de tarde ainda, mas esse vídeo vai sair à noite, né? Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive nesses últimos meses, que é contraditória até. Porque vamos lá, a gente olha pro dólar, pô, explodindo R$ 6 aí e recorde histórico, superou a pandemia. Imposto sobre importação, inflação explodindo, Petrobras se afundando, Correio se afundando, tá tudo piorando, né? Mas eu consegui entender de que o problema do Brasil não tá no Lula. Você vai entender o que eu quero te dizer. Vou pegar meu script aqui. E eu cheguei a essa conclusão conversando com o meu professor de inglês, né? E ele é um cara muito inteligente. Ele é moçambicano, né? E, pô, já rodou vários países da Europa e tudo mais. Sabe aquela pessoa que tem a cabeça expandida? É exatamente ele. E aí chegou um dia eu pra conversar com ele junto com um amigo meu. E aí nisso a gente chegou, enfim, descendo a lenha no Lula, porque o Lula, pô, se tivesse Bolsonaro aí, tava tudo muito melhor. Aí ele deu uma freada em nós. Peraí, por que você tá dando uma freada em nós, né? No subconsciente. Mas ele é um cara inteligente, um cara muito esperto. Então eu vou sentar e vou escutar o que ele tem a dizer. E aí ele começou a falar, e ele contou uma história pra exemplificar. Você vai vendo? E aí ele foi falando, de que vamos lá, ele é professor, né? Vamos lá, você tem um aluno que ele não tá nem aí pra nada, né? Que ele não é um bom aluno, e ele, enfim, faz as tarefas, e não tá nem aí. Durante o bimestre inteiro ele não fez nada. Chegou no final do bimestre, ele pega o livro e te entrega. Aqui minha tarefa. Aí você vai lá, corrige, dá o visto, dá a nota dele. Depois você olha lá e o livro tá sem nome. E aí, investigando melhor, você descobre que o livro na verdade era de um colega dele. O livro não era dele. E isso é comum. Ele fala que isso é comum e que desde o começo da vida o brasileiro ele já vai nessa aí de, enfim, ter um jeitinho pras coisas e, pô, dar uma ajeitada aí, fazer uma malandragem aqui, outra lá. Falou, tipo, jeitinho brasileiro, né? O brasileiro geralmente é assim, acha um jeitinho pra tudo, né? E aí esse cara, esse moleque do 8º ano, ele vai lá e ele cresce. Pô, ele entra, enfim, na advocacia, ele entra, vira um engenheiro, enfim. E ele pode virar um político também. E aí quando ele vira político, o que acontece? Esse cara, ele desde pequeno já tava, enfim, tendo uma conduta um pouco aí irregular. Quando ele pega um cargo alto que envolve dinheiro, se ele não tem a honestidade trabalhada dele desde o que? 14 anos, né? O 8º ano. O 8º ano é 13, 14. Se ele não tem honestidade trabalhada desde dos 13, 14, quando ele tiver lá, seus 30, 40, 50, muito provavelmente ele vai manter, porque é um hábito já recorrente, entendeu? E aí vem a corrupção. Aí envolve dinheiro, envolve milhares, milhões. Aí ele pega. Então esse cara, ele vira um vereador, vira um senador, vira um governador. Enquanto isso, só pegando dinheiro. O tempo passa e esse cara vira o presidente da república. No caso aí do Lula. E agora passa a pegar o que? Bilhões. Mas a questão é que isso não é um caso isolado. É um caso da grande maioria das pessoas. Então, por exemplo, ano passado eu fiz o meu 3º ano, né, do médio.
e tudo mais, e eu vi ali, pô, um esquema de cola gigantesco. Basicamente todo mundo colava. Pode generalizar, tipo, sala de 50, estourando, 10 não colava. E eu procurava não colar. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu tava lá fazendo a prova, tipo, só passando o gabarito, aí chegaram, mostrando o gabarito. E, tipo, no reflexo eu vi. Aí eu falei, já vi a primeira, já vi a segunda, eu vou ir marcando agora com o que tá aqui. Porque eu sabia que os caras tinham tudo pesquisado. Tava lá o esquema bonitinho. Então, tipo, eu evitava a todo custo, mas uma hora eu colei. Qual que é o que todo mundo fazia? Colava todas as provas o ano inteiro. E aí subia em cerimônia de recompensar quem tem as melhores notas. Ia lá, pegava o prêmio, como todo mundo e tudo mais. E não tinha uma punição? Eu vou continuar fazendo. O moleque lá do 8º ano, tem como punir o moleque? Até tem, mas a escola não vai fazer nada. Vamos cá entre nós, né? Então aí, se ele vai vendo que as coisas vão acontecendo e não tem nada de ruim, vambora. Vai. Chega lá, rouba. O sistema do Brasil é meio complicado e fica por isso mesmo, né? Então, por esse retrato ser a maioria da população brasileira, falta de integridade, querendo ou não, é uma característica do povo brasileiro. Então, por isso, o problema não é do Lula, porque todo o sistema é dessa forma. Todo mundo faz desse jeito. Não é só o Lula, de uma maneira isolada. Então, a gente pode, enfim, quem que é um presidente aí nota 1000 hoje em dia no cenário mundial? A gente pode pegar o cara nota 1000, a gente pode pegar, se você achar, o Trump, não sei. Pode pegar o Trump, o presidente da Coreia do Sul, certo? E colocar aqui no Brasil. Só mudando o presidente vai resolver alguma coisa? Não vai, porque todo o sistema, senadores, deputados, vereadores, governadores, prefeitos, todo mundo, entendeu? Então, se trocar o presidente e colocar um cara bom na presidência, isso vai mudar o quê? Nada. Sendo bem sincero, nada. Porque todo o resto do sistema vai continuar fazendo corrupção e vai continuar sendo sem integridade, mesmo colocando um presidente com integridade lá. Vai adiantar o quê? Nada. Então, se a gente muda de presidente e coloca um cara muito bom lá, mas todo o sistema é o mesmo e não muda nada, então o problema do Brasil não é o Lula, é a população. E o Lula é um recorte da população. O Lula é a média da população. Se ele tá lá e se a gente é chacota nacional hoje em dia, é porque tem muita gente que se identifica com ele. E tem gente que fala que foi fraude. Pra ter sido fraude, assim, tipo, tem seus questionamentos. Mas vamos supor, 200 milhões de brasileiros, se só 10 milhões de brasileiros quisessem o Lula lá e os 190 milhões não quisessem, cara, seria uma fraude tão grotesca que eles não teriam como fazer. E claramente o bicho ia pegar e o pessoal não ia deixar, mas tem uma grande massa que ainda quer o Lula, entendeu? E aí esse pessoal, caso tenha tido uma fraude, sustentou a fraude. Então o buraco é mais embaixo, não é só o Lula. Essa é a conclusão que eu chego. Mas e quanto à solução, né? Esse foi o meu questionamento para ele. E aí é um problema difícil demais. Então, se a gente está lidando com a integridade de todo mundo, é muito difícil ter uma pessoa íntegra e honesta hoje em dia aqui dentro do Brasil. Pô, dentro daquela sala mesmo, a gente vinha aqui e contava nos dedos, né? Na sala de aula que a gente estava. E aí ele falou, é difícil? É, mas é uma questão de transformar as famílias.
transformar as famílias para que as famílias passem esse valor da integridade e da honestidade para frente, e desde pequenos, né? E começando por estado-chave. Qual que é o estado mais chave de todos no Brasil? São Paulo. Então, se a gente mexe no núcleo, certo? Ele vai respingar nas partes de fora. E aí vai fazer essa mudança. Em teoria é isso. Na prática, como a gente faria? Não sei. Aí eu preciso sentar e conversar com ele de novo, porque essa parte eu não entendi. Mas, enfim, é um processo que demoraria anos, né? E na prática, para poder aplicar isso, aí eu não sei não. Aí é só com ele, né? O bicho é inteligente, ele sabe de tudo aí. Mas então é isso. Pra mim o problema do Brasil, ele me convenceu, me ganhou. Pra mim o problema do Brasil não é o Lula. E nisso o buraco é muito mais embaixo pra gente resolver. Então é jogar o jogo, né? Se no Brasil pra você conseguir ter uma vida boa, por causa desse monte de merda aí que os políticos faz lá em cima, se pra ter uma vida boa você precisa ser rico, vamos ser ricos então. Vamos dar o suor, dar o melhor pra poder conquistar a quantidade monetária certa, ou se não sair do país. Mas, enfim, familiar todo mundo aqui, né? Antes de querer sair do país, precisa ter uma quantidade monetária boa aqui. Então, o negócio é jogar o jogo. Eu acho que assim, tem muita gente cachorrinho de político e que vira e fala, pô, se o Bolsonaro tivesse aí, estaria muito melhor. Eu concordo, eu acho que estaria melhor, mas tanto o Bolsonaro ou tanto o Lula, nenhum dos dois vai chegar e vai te enfiar 100 mil reais dentro do seu bolso pra você viver bem pelos próximos anos. Tem que dar o melhor de si nas coisas que vão dar retorno pra no futuro a gente colher os resultados e as sementes. Então não adianta nada torcer por um, torcer por outro e ficar sentado no sofá e já era, não vou fazer nada por mim. Porque político nenhum vai enriquecer a gente. Então é isso, né? Eu sou o Rian, dessa forma que eu enxergo o mundo. E se você gosta do jeito que eu exponho as minhas ideias, continue me acompanhando. E é isso aí, tamo junto.